Glória a Deus. Bom dia, gente amiga. Deus abençoe seu dia. Excelente quarta-feira na presença do Senhor. Que esse dia seja um dia produtivo, que seja um dia próspero, abençoado. Que a bênção do Senhor te acompanhe onde quer que você for. Que Deus faça você crescer e prosperar para a glória do nome dele. Que tudo que você fizer seja para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus, ok? Nesse primeiro momento, quero dar aqui as boas-vindas, o bom dia a todos vocês que estão conosco, aqui já aguardando o programa. E nós estamos ao vivo para abençoar a sua vida, potencializar aquilo que você já carrega e fazer do seu dia um pouco mais abençoado e cheio da presença do Senhor. Nesse primeiro momento, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa aí o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E se você puder, se não for pedir muito, escreva algum comentário pra gente aqui, faça perguntas, interaja conosco, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo muito poderoso na presença do Senhor nessa manhã. Deixa eu dar bom dia aqui para as pessoas, para provar para você que nós estamos ao vivo, hein? Hoje é quarta-feira, agora são 10 horas e 9 minutos. E nós estamos aqui com a Priscila Cordeiro, bom dia. Dona Elizabeth Berenguel Rossi, bom dia. A Simone Teixeira Neves, bom dia. Nai, bom dia. Ivone Garcia, bom dia. Tâmara Castilho Caiado, bom dia. Jefferson Freitas, bom dia. Elisângela Araújo Bertolazzo, graça e paz, bom dia. Débora Souza, bom dia. Neia Carvalho, bom dia. Fausto Antônio, bom dia. Nando Tavares, bom dia. Mayra Freitas, bom dia. Renata Alves, bom dia. Marcos Elias, bom dia. Ô, Marcos Elias sou eu, gente. Cris, bom dia. Daniele Nóbrega, bom dia. Aline Sakamoto, bom dia. Elton Silva Dias, bom dia. Graça e paz. Hoje eu gosto desse jeito de batista de cumprimentar, né? Graça e paz. Pentecostal é a paz do Senhor, vaso. Aí aqueles mais para frente, né? Shalom. Shalom. Shalom, pastor. Shalom para você também. E os mano? É nós, mano. Glória a Deus. O importante é que você esteja em paz e na presença do Espírito Santo. A Ritinha também tá aí conosco. Bom dia. A Maísa Helena, bom dia. A irmã Zilda Prando, bom dia. Eita, glória! Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família. Deise Magalhães, bom dia. Você deu risada, né, Deise? O Batista é bem, né? Graça e paz, pentecostal, pai do Senhor, vaso. Aí aqueles meio aqui, meio ali, né? Shalom, Shalom Adonai, Shalom. E o outro já é nós, mano. Mas todo mundo tá debaixo da paz, tá debaixo da presença e isso é importante, amém? Gente, vamos bater um papo muito abençoado hoje aqui. Eu tô muito inspirado para trabalhar dessa manhã esse programa com vocês. Lembrando sempre, né, que o nosso programa é além do culto e a nossa intenção aqui é potencializar aquilo que você já carrega. Pastor, mas qual que é a intenção? A intenção é tocar mais pessoas fora da igreja. A intenção é ter uma mesa de discipulado para você. Não sei se você percebeu, pode ser também uma escola bíblica, né? Não é a dominical, mas é uma escola bíblica, porque a gente conversa tudo sobre a Bíblia e tem trazido muitos ensinos. Então, aí você coloca o rótulo que você quiser, eu não vou rotular. É o programa Além do Culto e eu quero aqui ajudar você a potencializar aquilo que você carrega, desenvolver um pouco mais a sua vida cristã. O tema de hoje é valorize o que você tem. Eu lembrei de um corinho que a gente cantava muito no passado, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então, eu quero começar usando essa música, essa canção de introdução. Valorize aquilo que você tem. Porque não adianta você ficar chorando por aquilo que você não tem. Não adianta você ficar lamentando, murmurando, reclamando por algo que você não conquistou. Celebre aquilo que você já tem. Pastor, mas o que eu tenho é pouco. O pouco nas mãos de Deus se torna muito ou se torna o necessário. Porque Deus não chamou a gente para ter muito. Deus chamou a gente para ter o que a gente precisa. Ok? É difícil, né? No pastor, mas aí você está quebrando a minha teologia. Eu estou trazendo a Bíblia para você. Nós precisamos ter o quê? O necessário. O necessário para viver bem, o necessário para abençoar pessoas, o necessário para desenvolver o propósito. O necessário. Talvez o necessário para você desenvolver o teu propósito é muito. Então Deus vai te dar muito. Talvez o necessário para você desenvolver o seu propósito é médio. Então Deus vai te dar médio. Talvez o necessário para você desenvolver o teu propósito é micro, é pouco. Então tá tudo certo. O pouco com Deus, no cumprimento do propósito, se torna o necessário. Amém? Então, baseado nessa introdução, eu quero ler com vocês um texto que eu quero trabalhar esse texto com vocês.
Segunda carta não, né? Segunda Reis, capítulo 4. Eu já tô lá no Novo Testamento, né? Segunda Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Gente, nós não estamos colocando mais músicas aqui no programa. Queria muito colocar música, mas a gente não pode colocar música porque tem direitos autorais, o YouTube tem uma série de coisas que a gente precisa cumprir, tá bom? Então, a gente quer monetizar o nosso canal, então a gente tá se cuidando bastante para não cometer nenhum equívoco aqui com as normas do YouTube. Nem tudo que a gente gostaria de fazer aqui a gente pode, ok? Nem tudo que a gente gostaria de falar abertamente também a gente pode. Então tem muitas regras que a gente precisa controlar, ser comedidos em algumas coisas para que a gente continue nessa plataforma levando a palavra de Deus. Mas vamos lá então. O nosso tema é valorize o que você tem. E antes de eu ler o texto, deixa eu colocar aqui para vocês aqui uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Eu vou colocar aqui a pergunta primeiro. Você já agradeceu a Deus hoje? Eu quero que você seja muito honesto. Muito honesto. Enquanto eu vou ler o texto aqui, você já vai deixando o seu like lá, tá bom? Temos 27 pontos aqui, 20 likes só. Gente, vamos subir lá e sentar o dedo no like. Pastor, eu tô assistindo na TV, eu tô assistindo no computador, tô no trabalho. Pega o celularzinho aí, entra lá e vai lá, ó. Dá um likezinho lá que isso abençoa demais. Então responda com sinceridade isso que eu perguntei pra você. Você já agradeceu a Deus hoje? Então o primeiro ponto é a gente ser grato. Grato por quê, pastor? Por aquilo que a gente tem. Eu vou te dar exemplos, porque a graça que Deus tem me dado é de fazer teologia popular, do jeito que o povo entende. Agradeça pelo carro usado que você tem. Já agradeceu hoje? Pastor, obrigado por esse fumacinha. O que é o fumacinha? Fumacinha é aquele carro usadinho, irmão, que você chega na igreja cheirando fumaça de combustível. Né? Aquela mistura do combustível, da combustão ali, ela vaza aquela fumacinha, ela entra em você e você chega na igreja ou no trabalho cheirando o creme que você passou no cotovelo para não ficar branco e também misturado com a fumacinha. Mas agradece pela fumacinha. Agradece a Deus pelo banco que tá pelo carro que tá com o banco ruim, quebrado. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Tá bom? Ai, pastor, mas eu só tenho uma bicicleta. Agradece a Deus pela bicicleta. Pastor, não é uma bicicleta de marca. Agradece a Deus pela bicicleta que você tem. Pastor, nem bicicleta eu tenho, pastor. Tá feia a coisa. Agradece a Deus porque você tem pé. Agradece a Deus pelo sapato furado que você tem, pela sandália que você tem. Agradece a Deus por aquilo que você já tem. Não fica murmurando, eu queria ter uma caminhonete de 300 mil e não tenho ainda. Eu queria ter um carro com banco melhor. Eu queria ter um carro igual do fulano, igual do ciclano. Não, agradece a Deus pelo pouco que você já tem. Então a minha pergunta é essa. Você já agradeceu a Deus por aquilo que você tem? A Tâmara tá dizendo assim, no Santo dos Santos a fumaça me esconde. Isso. Quem é grato a Deus pelo fumacinha, Deus vai promover você para entrar num carro melhor, tá bom? Então vamos lá. Segunda de Reis, capítulo 4. Pastor Elton vai colocar na tela pra gente ali. Diz assim, ó. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, ela dizendo, a mulher dizendo, aspas, meu marido que o servia morreu. E o senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Olha o profeta. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Essa é a primeira pergunta que eu quero começar a trabalhar com você esse texto. Essa é a primeira pergunta que eu quero começar a trabalhar com você esse texto. O que você tem em casa? E esse em casa, o que você tem na tua empresa, o que você tem na tua casa literal, o que você tem na igreja, o que você tem na sua vida, o que você tem? Quero que valorize o que você tem. Essa foi a introdução do nosso programa. Diga-me o que você tem em casa. Primeiro ponto. Olha a resposta dela. Não tenho nada. Querida, essa resposta é muito forte. Eu preciso trabalhar isso com você. Às vezes, aquilo que você está dizendo que é nada, por que é importante a gente trabalhar esse texto aqui? Você precisa entender isso aqui é uma chave poderosa. Porque quando você diz que não tem nada, grava isso aqui, ó. Quando você diz que não tem nada, você precisa do poder criador de Deus. Deus, eu não tenho nada. Então, do nada, Deus cria.
Isso é muito importante. Se você não entender isso aqui, você não entende nada. Olha, você não tem nada. Deus precisa usar o poder dele de criação, porque do nada ele vai criar alguma coisa. Deus é Deus. Isso é o sobrenatural. Agora, se você tem um pouco, grava isso aqui. Se você já tem um pouco, Deus não vai criar, Deus vai multiplicar. Então essa é uma chave poderosa para a tua vida, para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Então muitas vezes a gente não recebe de Deus mais, ou a gente não recebe a resposta de Deus daquilo que nós oramos, porque a gente ora errado. Se a gente erra na oração, a gente não tem o resultado daquela oração. E às vezes você fala, Deus, mas eu estou orando há anos para isso e a minha vida não muda. Mas você está orando para Deus multiplicar aquilo que Deus precisa criar. E Deus ele não vai atropelar os princípios para te abençoar, para te ajudar. Não, Deus vai quebrar tudo em meu favor. Não, você precisa entender que 90% ou mais dos milagres de Deus tem a parte humana. Você precisa fazer a sua parte. Eu preciso me movimentar. Lembra do programa que eu falei que para Deus abençoar Abrão, ele precisou provocar um deslocamento? O deslocamento é a parte do homem no processo do milagre. Então, vamos lá, vamos recapitular. Qual que é a pergunta do profeta para ela? Diga-me o que você tem em casa. Ela diz, não tenho nada. Aí eu quero tentar te ajudar aqui de forma que você compreenda, na minha imaginação santificada, tem mais coisas aqui que não foi escrito. Na minha imaginação santificada, o profeta insistiu com ela. Acho que esse diálogo não foi entre essa resposta dela e essa vírgula para começar a nova oração. Para mim tem mais coisa. Para mim tem uma insistência do profeta. Olha, verifica, dá uma olhada, não tem nada mesmo? Porque nada é nada, mas você não dá uma olhada, pensa bem. Aí tem a vírgula, ela diz, exceto uma vasilha de azeite. Exceto uma vasilha de azeite. Escute isso aqui, eu estou aqui na condição do profeta. O profeta, o mestre, o pastor, alguém que está na liderança, alguém que está iluminando a palavra para você, trazendo essa palavra para você, você precisa entender uma coisa. Essa é a nossa função. Fazer você olhar para dentro e perceber que você tem alguma coisa. Nunca diga que não tem nada. É muito forte. Todo mundo tem alguma coisa. Ninguém é tão pobre que não tenha nada. Não existe isso. Alguma coisa você tem. Até aquela pessoa que está em condição de rua, ela não tem uma casa. Tá bom, pastor, ela não tem uma casa. Ela não tem onde dormir. Ela não tem onde dormir. Mas dizer que ela não tem nada é muito forte. Porque, de repente, ali naquela pessoa em condição de rua, tem um pregador, de repente ali tem um cantor, de repente ali tem um empresário, de repente ali tem um vendedor, de repente ali tem um mecânico, de repente ali tem alguém que pode e já fez a diferença na vida de tantas pessoas, mas está naquela condição, por quê? Por causa de uma frustração. Então dizer que não tem nada não é correto. Porque se não tem nada, Deus precisa criar. Agora, se já tem um pouco, se já tem uma base, se já tem um pouquinho, então Deus vai multiplicar. Do nada Deus cria, do pouco Deus multiplica. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. Eu estou aqui na condição de profeta, te ensinando, trazendo para você essa iluminação da palavra de Deus, essa chave, esse código, como diz os coaches. Eu quero te dar de graça isso aqui nessa manhã. Do nada, Deus cria. Do pouco que você tem, Deus multiplica. Então, se você é grato pelo pouco que você tem, porque até o pouco que você tem, é Deus que te deu. Lembra da música do Lázaro? A minha família foi Deus que me deu. O meu trabalho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo é Deus que dá pra gente. Então, ao invés de reclamar, a gente precisa celebrar. Pastor, é pouco, é insuficiente, mas é de Deus. E o pouco nas mãos de Deus, ele pode se tornar o necessário para cumprir o propósito. Entende, gente? Então eu estou te entregando essa chave poderosa aqui nessa manhã. Olha, nós estamos só aqui na introdução ainda. Deixa eu trazer uma resposta de uma irmã que me mandou uma mensagem no particular a partir do programa Além do Culto. E é bom esse ambiente aqui, irmãos, que a gente pode falar coisas
muito abertamente que lá no púlpito às vezes eu não consigo falar, o tempo é pouco e tal, e eu quero entregar. Presta atenção nisso aqui. A pessoa me perguntou assim, pastor, nós estamos atravessando uma crise financeira, nós estamos passando por uma crise financeira muito grande, pastor, nós temos muitas dívidas, nós estamos num beco sem saída na área das finanças. O senhor acha que é Deus que está pesando a mão sobre a gente? O senhor acha que é Deus condenando a gente por algo? E eu disse assim para ela, e eu quero trazer isso aqui para você. Deus não condena ninguém por essas coisas, foram os nossos erros. Por exemplo, você usou um cartão de crédito, você achou que aquele limite de 10 mil reais que tinha no cartão era um dinheiro que você tinha, e você foi lá e gastou. E aí você não teve condições de pagar, porque você já não tinha os 10 mil, e aí agora você gastou os 10 mil que você não tinha, e esses juros do cartão de crédito, que é muito alto, talvez o maior juro que a gente tem no mercado financeiro do cartão de crédito, ele te levou a um ambiente de muitas dívidas. E aí você vai remontando. Mas não foi nem o diabo e nem Deus. Foram as suas ações. Foi aquilo que você fez. Foi aquilo que você realizou que te deu causa a esse ambiente. Então, Deus não está pesando a mão porque você pecou, porque você lá no passado errou. Porque assim, ó, você pecou, querido. O seu pecado está perdoado. Você pecou e confessou, o teu pecado está perdoado. O Senhor, ele não fica te lembrando, olha, eu vou fazer você passar necessidade, porque lá no passado você gastou com bebida alcoólica, e agora eu vou pesar a mão em você agora. Não tem sobre isso não. Deus, ele já te perdoou, você confessou seus pecados, você entrou no novo lugar, numa nova estação, e agora você avança no propósito. O que você precisa fazer? Você precisa estudar sobre o dinheiro, você precisa estudar sobre finanças, você precisa estudar sobre o mercado financeiro, sobre compra, sobre venda, sobre economia, sobre como cuidar da tua casa. Então você e a sua família, vocês organizarem a renda de vocês para vocês viverem dentro desse contexto. Então, essa é a bênção do Senhor, a bênção da organização para multiplicação. Primeiro você organiza, depois Deus multiplica. Ainda que seja pouco, precisa de ter organização, ok? Então, só para fazer dentro dessa introdução, respondendo essa pergunta de uma irmã, que eu sei que é a pergunta de muitas pessoas aqui que não tem coragem de mandar, mas eu quero fazer isso publicamente. E aí, o que eu tenho entendido? Olha que interessante isso aqui. A história de José. José nós vamos falar depois. Isaac. Isaac, a Bíblia diz assim que as pessoas começaram a entulhar os poços de Isaac. Lembra disso? Eles vão entulhando os poços. E aí tem até a música lá do Davi Sasser, né? De entulhar os poços e não sei o que lá e tal. Mas o que eles não perceberam? Que a bênção não estava na terra. A bênção não estava na terra que Isaac estava perfurando os poços. A bênção estava em Isaac. E aí Isaac abriu um poço, os inimigos iam lá e o quê? Entulhava, fechava o poço. Isaac mudava, ia para outra terra, outro lugar, ia lá, furava o poço, dava água de novo. Queridos, eu não sei se você tem essa noção. Água no deserto vale mais do que ouro. Água no deserto vale mais do que ouro. Imagine vocês, naquela época bíblica, o cara perfurar um poço e ter água. Aquilo ali era uma mina de ouro. Então atraiu o quê? Muita gente contra. Eles iam lá e fechavam o poço de Isaac. Isaac ia para um novo lugar, abria um novo poço. E aí eles perceberam e falaram assim, cara, não é o lugar. Por que eu quero dizer isso para você? Você pode dar certo, prosperar e avançar no teu propósito no lugar que você for, no lugar que você estiver. Ah, não, pastor, eu preciso ir para a Europa para ganhar em euro. Aí eu vou ser próspero. Não, você pode ser próspero ganhando em real. Não, pastor, aqui é porque eu só não vivo melhor porque eu não consegui fazer a minha faculdade. Eu conheço muitas pessoas que não fizeram faculdades e vivem muito bem porque administram aquilo que elas ganham. Então presta atenção nisso. Ele perfurava poços, os inimigos vinham e entulhavam os poços. Ele mudava de lugar, perfurava outro, dava água de novo. Eles vinham e entulhavam. Ia de novo, mesmo processo. A bênção do Senhor não estava na terra. A bênção do Senhor estava em Isaac. A bênção do Senhor está em você. Você é a bênção. Você carrega esse ambiente da bênção. Esse ambiente da bênção de Deus é você. Onde você for e cavar, vai dar água.
onde você for e resolver executar algo de Deus, vai dar certo. Já deu bom. Pega essa palavra nessa manhã sobre a sua vida. Então tira essa mentalidade de que, pastor, eu não estou conseguindo avançar porque foram os meus pecados. Os seus pecados já foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário. Você já confessou, já deixou de fazer, vida nova, nova criatura. Então, primeiro ponto resolvido. Segundo ponto, pastor, eu não prospero, eu não avanço porque os meus concorrentes são isso, são aquilo, aquilo outro. Não tem problema. Eles podem entulhar seus poços. Você vai abrir em outro lugar e você vai prosperar, vai ter nova água. Por quê? A bênção do Senhor está em você, não está no lugar. Recebe essa palavra de Deus em nome de Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Vamos avançar aqui então no propósito. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que nos falta. A maioria de nós. Mas esquecemos de agradecer por aquilo que nós já temos. A gratidão, ela abre portas. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gratidão por um tempo, de repente a pessoa é grata no início, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Você contrata uma pessoa, ela é tão grata, por quê? Ela não tinha emprego. Aí aquela oportunidade que apareceu para ela, meu Deus, é de Deus. E ela entra, e ela faz tudo, e ela é grata. Eu sou tão grato, eu sou tão grata. Até bater a primeira insatisfação. Aí essa gratidão, que é momentânea, que é passageira, que é interesseira, ela já se perde. Já não tem gratidão mais. Já tem murmuração, já tem reclamar, mas porque eu ganho pouco. Porque eu tenho que trabalhar mais horas do que eu fui contratado. Mas é porque os meus colegas de trabalho são difíceis. Porque o lugar é ruim. Porque o horário não dá. Mas quando foi contratado, o horário dava. O ambiente era bom. O salário agradava. Tudo estava perfeito. Então nós precisamos ter muito cuidado porque essa ingratidão camuflada de gratidão pode levar a gente para um buraco. Então a gratidão ela abre portas. Só que para manter essas portas abertas, nós vamos precisar manter a gratidão. A gratidão não é uma chave que abre a porta. A gratidão é uma chave que abre a porta e deixa a porta aberta. Então gratidão não é um tempo. Eu fui grato. Não, eu sou grato. Eu sou grato. Amém? Enquanto a murmuração, ela fecha portas e fecha oportunidades. Se você é um murmurador ou reclamador, pode ter certeza que você vai bater a cara em muito muro. A palavra de Deus nos ensina que ainda que o que temos seja pouco ou pareça pouco, porque de repente são seus olhos que estão vendo pouco. Se você se comparar, ou se você colocar a sua vida perto de alguém que tem a mesma quantidade de coisas que você está falando que é pouco, a pessoa pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, ele está reclamando com tudo isso? Meu Deus do céu, isso é muito para mim, isso é muito mais do que eu sonhei na minha vida. Entende, gente? Então é uma questão de cosmovisão também, de ótica. Então a palavra de Deus nos ensina que pode parecer pouco, mas nas mãos do Senhor é sempre suficiente. Sempre. Sempre é suficiente, ok? Vamos ler mais um texto? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Eu acho que é importante nós firmarmos essa visão aqui. 1 Tessalonicenses 5,18. Antes disso, deixa eu ver os seus comentários aqui, interagir com vocês. Glória a Deus, glória a Deus. A Deise está falando aqui, o pastor Celso está aí também, bom dia. A Deise está dizendo, pastor, falei isso esses dias, o programa tem sido uma escola bíblica, glória a Deus. Glória a Deus, Deise, é isso aí. O pastor Alan, Deus abençoe. Renata Alves, a Tâmara, Dani, antes de levantar da cama, já agradeceu. Agradeci sim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso, precisa ser grato, gente. Jesus Rocha. Jesus está na live, gente. Confesso que tenho sido murmurador e não tinha me dado conta de que não tinha agradecido pelo que tenho, mas toda murmuração já caiu por terra no nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. É isso aí. Pastor Ney também está aí também. Glória a Deus, bom dia. Aleluia, Renata, Deus abençoe, bom dia. Rose Rodrigues também tá aí, bom dia, gente. Então vamos prosseguir aqui. Agradeça, seja grato a Deus por aquilo que você já tem, amém? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, sejam gratos ou agradecidos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, gente, nós precisamos entender, seja na bonança, seja na fartura, ou seja na escassez, Deus é bom. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus.
Deus continua sendo um bom pai. Nós precisamos ter essa consciência. A gratidão faz a gente colocar um óculos e enxergar a vida sempre de forma agradecida. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Ah, é simples. É simples não. Teve gente hoje que tentou respirar e não conseguiu, morreu. Vai ser velado hoje. Já não tem mais fôlego de vida. Senhor, eu te agradeço pelos rins. Ah, mas o que é um rim? Minha mãe tá sem rim lá. Ela daria uma vida para ter um rim só. Então seja grato. Ah, pastor do céu, eu sou grato pelo meu trabalho. Grato pelo seu trabalho. Grato pela sua família. Grato por esse marido que ronca. Pastor, mas ele ronca muito. Graças a Deus. Você casou. Tem muita gente que não conseguiu nem casar. Nem para ter um roncador igual esse. Entende, gente? Meu pastor do céu, meus filhos são terríveis. Agradeça a Deus, tem gente que nem filho conseguiu ter. Entende? Então seja grato, porque a gratidão, ela faz parte da nova natureza, dessa natureza que nós alcançamos em Cristo. Então vamos lá. Feita a introdução. Primeiro ponto, o pouco das mãos de Deus se torna muito. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. Evangelho de João 6, versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Lembra que eu falei anteriormente da organização? Primeiro organiza, depois multiplica? Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Só homens 5.000. 11. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus. Gratidão. Primeiro organiza, depois agradece e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez os mesmos com os peixes. E todos comeram à vontade. Queridos, o princípio da prosperidade, da provisão, da bênção do Senhor de Provérbios 10, 22, está nesse texto aqui. Está nesse texto aqui. Primeiro a gente organiza. Cara, organiza a tua vida. Pastor, mas eu não sei. Busca ajuda. Hoje, vou te dar uma ajuda aqui. Tem um canal no YouTube, aqui no YouTube, chama Primo Pobre. Primo Pobre. Esse rapaz é um homem de Deus também e ele fala sobre finanças. Ele ensina finanças, claro, ele ensina como investir, mas ele ensina também como gerir. É muito bom. Você tem muitos vídeos dele ali que vai ajudar muito você, principalmente você que está muito endividado a sair das dívidas. Tem dicas maravilhosas ali que se você aplicar você consegue fazer. Então é o princípio do quê? Da organização. Primeiro você organiza, depois você abençoa, reparte e a multiplicação vai acontecer. Ok? A multiplicação dos pães e peixes, essa história. O menino tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas nas mãos de Jesus alimentou quantas pessoas? Uma multidão. Só de homens era 5.000. Imagina se cada homem desse tinha uma mulher, 10.000. Imagina que se tivesse um filho. Aí você já vai fazendo conta, né? E judeu não costuma ter um filho. Judeu costuma ter muitos filhos. Então, você presta atenção como que Deus, ele pode usar aquilo que você tem nas mãos para poder fazer grandes coisas ou para fazer cumprir o propósito. Pastor, mas eu só sei falar em público. Cara, então você já está acima da média da maioria dos brasileiros. Você já tem uma potencialidade. Talvez você não tenha dinheiro para começar uma empresa, só que você tem o quê? Uma expertise em falar em público. Se você sabe falar em público, obviamente você vai ser um cara fácil de pegar o princípio das vendas. E se você vende, o vendedor manda no mundo, o vendedor manda na terra. Se você sabe vender alguma coisa, você não vai passar falta de nada. Entende? Então você já tem o quê? Tem um pouco. Você primeiro precisa organizar. Vai procurar aprender. Vai procurar estudar. Vai procurar se organizar para quê? Para você entrar nesse processo da gratidão, da bênção e aí, a partir disso, multiplicar aquilo que você já tem. Você já tem alguma coisa. Aquilo que parecia insuficiente aqui nesse texto foi o bastante para matar a fome de milhares de pessoas. Então, não menospreze aquilo que parece ser pouco. Não menospreze aquilo que parece ser pequeno. Não menospreze aquilo que parecia ser insignificante. Nós contamos aqui a história do rei Davi. Quando Davi chega para enfrentar aquele gigante, rapaz, Davi era um cisco, perto da potência que era aquele gigante. E foi menosprezado. Mas Davi foi aquele gigante no nome de quem? Do Senhor. Então não menospreze as coisas pequenas.
Não menospreze os pequenos começos. Ah, é uma empresinha que eu montei. Eu quero montar uma empresinha. Rapaz, quando o cara chega para pastor, tô pensando, orando a Deus para montar uma empresinha, montar uma lojinha, montar uma borrachariazinha, montar uma cafeteriazinha. Rapaz, tira essa zinha do Satanás aí. Você vai montar uma cafeteria. E vai ser uma bênção, você vai prosperar e você vai ter uma rede de cafeterias. Pastor, eu vou montar uma borracharia. Você vai montar uma borracharia. É? E vai ser uma bênção. E você vai prosperar e você vai ter uma franquia de borracharias espalhada pelo Brasil. Então tira essa mentalidade de pobreza e de escassez que te faz ficar sempre na zinha. Sempre na zinha, sempre no vitimismo. Então, o que parece ser insuficiente, o que parece ser pequeno, o que parece ser pouco, pode ser a resposta de milhares de pessoas. Quem sabe aquilo que é a tua potencialidade é a resposta da dor de milhares de pessoas dessa nação. Já pensou sobre isso? Hã? Já pensou sobre isso? Na pandemia, enquanto tinha muita gente chorando, perdendo entes queridos e tal, tinha um outro grupo ficando milionário vendendo máscaras. Sabia disso? Então, na dor de alguém, você pode carregar a resposta. Você pode carregar a cura. Entende? Então, nunca diga que você não tem nada. Ou que aquilo que você tem é pouco ou insuficiente. Porque desse pouco que você tem, Deus pode fazer uma bênção para milhares de pessoas. Não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por quê? Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, ele já não precisa criar. Agora ele vai usar o poder da multiplicação. E se você, com sabedoria, souber organizar a sua vida, a bênção do Senhor já está sobre você. Você vai multiplicar. Lembra que Deus falou para Abraão? Abraão, onde os teus olhos alcançar, Abraão? Você vai, pode ir que você vai prosperar. Ló escolheu uma parte. Você acha que Abraão estava preocupado? Ah, ele escolheu a melhor parte. Não, Abraão sabia o quê? A bênção estava nele. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Eu sempre digo aqui na Koinonia, se eu for para a África e começar uma Koinonia lá do zero, ela vai prosperar. Ela vai crescer tanto quanto essa Koinonia daqui de Andradina e das outras aqui espalhadas na região. A bênção do Senhor não está no lugar. Ah, essa cidade é ruim. Essa cidade, quando eu cheguei aqui, disseram que Andradina era um cemitério de profetas. Eu falei, então eu cheguei para mudar essa realidade. Eu não vou ser enterrado aqui, não. Eu vou prosperar nessa terra. Eu vou empreender aqui o reino de Deus e nós vamos avançar no propósito. E os resultados, os frutos, eles têm falado por si só. Então nós precisamos compreender isso. Não despreze o pouco que você tem na mão. Pastor, o meu começo está sendo difícil. Todo começo é difícil. Eu sempre faço uma brincadeira. Quem começa grande é lápis. Não fica buscando começar grande. Eu comecei um canal no YouTube agora. Ele fez 1 mês. Você acha que eu vou me comparar com os canais, com o canal, por exemplo, do pastor Antônio Júnior, que já tem anos fazendo isso e está com 15 milhões e 800 mil inscritos? 15 milhões. É o pastor que mais tem inscritos no YouTube. 15 milhões de inscritos no YouTube. 15 milhões e 800 mil inscritos. Claro que não. Eu sei que a bênção do Senhor, ela está comigo e nas pequenas coisas, nos pequenos atos, nos pequenos gestos, nos pequenos começos, o Senhor está. E se a gente continuar fazendo com excelência, glorificando a Deus, com a motivação correta, o sucesso, o crescimento, ele é orgânico. Entende, gente? Então não tenha medo de desafiar os seus limites, de recomeçar, pastor, eu quebrei, eu tô com medo de começar de novo. Recomeça. Ah, mas eu tô com medo porque eu tô frustrado. A bênção do Senhor está em você. Se não deu certo a primeira, tente outra vez. Se não deu certo a segunda, tente outra vez. Se não deu certo a terceira, tente outra. Vai tentando, meu amigo, minha amiga, até você chegar no lugar do teu propósito. E deu certo, deu bom. Entende? Eu poderia usar inúmeros exemplos aqui de homens de Deus aqui no Brasil que quebraram 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, mas perseveraram naquilo que foram chamados e hoje é uma bênção. Amém? Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Então, primeiro, o pouco nas mãos de Deus se torna muito ou necessário para o cumprimento do propósito. Segundo, a gratidão abre portas para mais portas. O importante não é você ter só uma porta aberta. O importante é você abrir uma porta
e continuar. A segunda, a terceira, a quarta, infinitamente mais. Tem gente que se acomoda e tá feliz porque Deus abriu uma porta. Meu Deus, Deus me abriu uma porta grande. Cara, se Deus me abrir uma porta grande, eu já tô de olho na próxima porta que ele vai abrir. Porque eu quero passar por todas as portas. Eu quero acessar tudo aquilo que Deus tem para minha vida, para minha casa, para o ministério, para a família, para os meus amigos, para os meus irmãos. Tudo aquilo que é bom, eu quero reverberar nos outros. Para mim, treinar hoje é um prazer. Cara, eu tô levando todo mundo para treinar, tô empurrando as pessoas pro propósito. Vamos. Cuidar da saúde, para mim, tá sendo um prazer. Cara, vamos todo mundo, vamos se cuidar, vamos viver mais. Então nós precisamos entender isso. Abre uma porta e já de olho na próxima porta. Por quê? O Deus que abre uma, abre 10, abre 20, abre 30, abre 40, abre 50. E se eu mantenho a minha vida de gratidão, sempre eu vou ter portas abertas. Amém? Recebe essa palavra para você aí. A história dos 12 leprosos. Lucas 17, 12. Lucas 17, 12. Ô, gente, faz sentido pra você isso aí? A Rose tá dizendo assim, ó. Falei sobre isso na mesa ontem. Temos que agradecer a Deus logo quando acordamos, até pelos livramentos que passamos quando dormimos. Eita, isso é forte, hein, Rose? Deus zela até o nosso sono. Sim, é aquilo que a palavra diz, né? Aos seus ele dá enquanto dormimos. A gratidão não é opção, é um princípio. Glória a Deus. A Elisângela tá dizendo, a gratidão atrai a provisão. É isso mesmo. Olha, você precisa... E nós precisamos entender que toda pessoa grata, ela tem um imã da bênção de Deus. Toda pessoa grata, de verdade, tá, gente? Não é gratidão forçada, não. Toda pessoa grata, agradecida, ela atrai as bênçãos do Senhor. Ela atrai provisão. Ela atrai. As pessoas gostam de investir em pessoa grata. Pode pegar essa chave para você. Lucas 17, 12... Nós vamos ler do 12 ao 19. Diz assim, ó. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, diga assim, 10, mantendo certa distância, clamaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresente-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto o estrangeiro. E disse ao homem, levante-se e vá, a sua fé te curou. Qual que é o princípio aqui? De 10, apenas um voltou para agradecer. E ele não só voltou para agradecer, como recebeu também cura e salvação. Queridos, é um pacote. A gratidão carrega um pacote de bênçãos. Quem é grato recebe muito mais do que aquilo que pediu. Você já viu aquelas pessoas, você conhece alguém assim, você fala, meu Deus, parece que essa pessoa nasceu com as costas viradas para a lua. Hã? Tudo que faz prospera. Olha, do nada, o cara ganhou um carro. Do nada, olha, foi abençoado com os filhos, ganhou tal coisa. Do nada, recebeu uma promoção. Não é do nada. Não, nada é do nada. Nada é do nada. É uma pessoa que cumpre princípios. Talvez não cumpra todos os princípios, mas no princípio da gratidão, ela é excelente. O coração dela vibra. E sabe uma coisa que eu quero ensinar, gente, que eu pratico? Eu sou grato pela vida eu sou grato por aquilo que Deus faz na vida do outro. Meu irmão, isso é uma chave poderosa. Vou te ensinar isso porque isso é muito forte. E você tem que praticar. Não é um sentimento, não. Isso é exercício, isso é disciplina. Porque o teu ego, a tua alma, ela vai caminhar para um lugar de inveja, de comparação. Queria tanto um carro desse para mim, hein? É a tua alma. Mas o teu espírito disciplinado, você vai dizer assim, alma, eu celebro com a vida desse meu irmão que conseguiu um carro melhor do que o meu. Eu celebro com a vida dessa família que está conseguindo ir viajar, mesmo quando eu não estou conseguindo viajar.
Eu celebro com a vida desse pastor que está prosperando, que a igreja dele está crescendo, que onde ele coloca as mãos prospera, mesmo que a nossa igreja nesse momento está passando por uma fase difícil e não prospera e não cresce. Mas eu celebro a vida dos meus amigos. Querido, esse princípio de gratidão, ele coloca você num lugar de bênção, de provisão, de portas abertas que você não consegue nem imaginar. Você precisa praticar, viver para você saber o que eu estou falando aqui. Seja grato pela conquista dos outros. Teu amigo conquistou alguma coisa, meu Deus do céu, seja grato, vibra com ele, celebra. Tem gente que você chega para contar uma notícia, amigos, você fala, oh, puxa vida, consegui uma promoção no meu emprego. Aí a pessoa, que bom, né? Não, cara, celebra, solta fogos, bate na mesa, faz o rufar dos tambores, celebra, uau, cara, eu tô feliz, que bênção, glória a Deus, olha que alegria. Tô feliz com vocês. Ontem um irmão muito querido aqui, um discípulo me mandou uma mensagem, falou, pastor, eu sou muito grato a Deus, porque olha, rapaz, os seus ensinos mudou a vida da minha família, mudou a vida da minha casa. Meu pastor do céu, você não tem noção do que nós estamos vivendo na nossa família, cara. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia viver um tempo desse na minha casa. Eu falei, meu filho, meu amigo, meu discípulo, eu tô celebrando com você, eu tô vibrando com você, eu tô feliz por aquilo que Deus está fazendo na casa de vocês. Então, essa chave de você ser grato pela vida por aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, te coloca numa condição de receber sempre mais. Por isso que tem pessoas que recebem abundantemente além daquilo que elas precisam. Eu já testemunhei aqui, não é para causar inveja e nem despertar a sua barganha com Deus. Não, não é sobre isso. É sobre gratidão. Eu já testemunhei aqui na nossa igreja. Queridos, hoje eu vivo coisas que eu nunca sonhei, nunca pedi para Deus de viver. Nunca. Eu não tinha noção quando eu era criança, adolescente, nunca sonhei ir para os Estados Unidos. E aí, de repente, tá lá eu lá na Times Square, o manezinho lá de Mesópolis, ó, na Times Square, né? Olhando aqueles painéis de LED, aquela coisa toda. Falei, meu Deus, é onde o povo grava os filmes. Daqui a pouco o menininho de Mesópolis está lá em Israel, andando no dromedário dos camelos lá, ó, no Mar Morto, pregando no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré. Olha o que Deus faz na vida do crente. Olha o que Deus faz. Mas a gratidão, esse princípio, ele precisa ser um princípio vivido na nossa vida. Então essa chave eu quero te entregar para você. Comece a celebrar pelas conquistas dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus companheiros de ministério, dos colaboradores da sua empresa. Comece a celebrar, você, o colaborador, comece a celebrar pelas conquistas do seu patrão. Você vai ver como que Deus vai abrir portas para você. Então, quem é grato recebe muito mais do que aquilo que pediu. Pare de reclamar. Essa é a chave que eu quero entregar nesse ponto. Do que não tem. E agradeça pelo que você já possui. Porque isso vai trazer para você novas bênçãos de Deus. Pastor, mas eu não tenho a vida que eu sonhei. Cara, mas você tem a vida que Deus te deu. Então, celebre essa vida que Deus te deu. Celebre essa fase. Pastor, mas eu tô passando a pior fase da minha vida. Cara, celebre. Olha, isso aqui é muito poderoso. Se você consegue, se você tem celebração, se você tem uma canção nos lábios, se você tem alegria na época da crise, meu amigo, imagina quando você entrar na Terra Prometida. Meu Deus, isso aqui é poderoso. Se você está celebrando no tempo da vaca magra, se você está celebrando no tempo em que as portas estão fechadas, rapaz, você está dando risada, você está celebrando. Senhor, eu estou passando o vale da sombra da morte. Eu estou passando os dias mais difíceis. Eu estou passando o deserto. Eu estou no vale. Mas eu celebro a Ti, porque eu sei que o meu Redentor vive. E um dia, e é muito em breve, Ele vai se levantar. E a minha situação vai mudar. A minha vida vai mudar. Eu vou entrar na outra fase. Se você celebra na fase difícil, imagine a celebração e o júbilo que você não terá quando você entrar nessa nova fase da Terra Prometida, no lugar da bênção do Senhor. Então a celebração no tempo de crise atrai mais bênçãos para você. Terceiro, grandes vencedores começam com pouco. Isso aqui é forte, hein? Grandes vencedores começam com pouco. José do Egito começou como escravo. De escravo foi promovido a preso. Mas pela fidelidade e gratidão. Dois pilares, fidelidade e gratidão. Fidelidade e gratidão. Primeiro, fidelidade a Deus. Quem é fiel a Deus não negocia nada com os homens, é fiel a Deus.
E se você é fiel a Deus, você é fiel aos homens. Se você é fiel a Deus, você é fiel ao seu marido. Se você é fiel a Deus, você é fiel à sua esposa. Você que pratica infidelidade com os homens é porque você é infiel com Deus. Se você é fiel a Deus, se o teu relacionamento está em dia com Deus, você vai exercer fidelidade com os homens. Então, primeiro pilar da vida de José, e que eu aplico para mim e para você, fidelidade. Segundo pilar, gratidão. Então, se você construir a sua vida nesses pilares, primeiro, fidelidade a Deus e gratidão, ninguém te segura. Ninguém te segura. E aí a promoção dele se torna num governador. Isso está lá em Gênesis 41, nós não vamos ler não para ganhar tempo, porque essa história já está bastante recorrente aqui no nosso programa. Mas um homem que de escravo, preso, por ser fiel e grato, se tornou um governador. E proveu a muitas pessoas também. Davi tinha apenas uma funda e 5 pedras, mas derrubou o gigante. Está lá em 1 Samuel 17, você pode ler essa história depois também. O que nós aprendemos com esse ponto? Não subestime seus pequenos começos. Não menospreze o cacho de uva, porque tem vinho nele. Não menospreze as coisas pequenas. Deus é especialista em fazer de coisas pequenas, coisas renegadas, coisas deixadas para trás. Entende? Deus é especialista em pegar essas coisas, pegar essas pessoas e transformar em grandes campeões, em grandes vencedores. Então, nunca subestime os seus pequenos começos. Por quê? Eles são degraus para algo maior que Deus está formando. Se você celebra no pouco, se você celebra nessa fase difícil, você está colocando um degrau a mais na escada para a sua promoção. Então, celebrou como escravo, foi a preso. Celebrou como preso, foi a governador. Então, presta atenção nesses detalhes. Presta atenção nesses detalhes. As pequenas coisas são os degraus para te projetar para algo maior. E quarto, para a gente encerrar. Estou acelerando aqui porque eu gastei bastante tempo no primeiro e agora está acabando o programa. A ingratidão nos cega para as oportunidades que Deus está nos dando. A ingratidão é um óculos embaçado que nos tira a visão das oportunidades que Deus está nos dando. O povo de Israel no deserto, em Êxodo capítulo 16, mesmo após os milagres de Deus, eles reclamavam do que não tinham. Qual que foi o resultado? 40 anos vagando sem entrar na terra da promessa. Aquilo que seria dias, meses talvez, eles passaram 40 anos. Por quê? Porque a ingratidão fecha as portas desse ambiente da gente entrar na promessa. Quem só reclama não enxerga o valor que já possui. Por isso eu comecei cantando aqui. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Aquilo que você precisa já está em você. Aquilo que você mais precisa para avançar, Deus já colocou em você. Você tem algo de bom aí de Deus. De Deus que Ele colocou em você. Então, para de reclamar e começa a enxergar aquilo que você já possui. Aquilo que está dentro. A ingratidão, ela paralisa. Queridos, eu tenho visto tantas pessoas paralisadas, pessoas com potencial enorme, mas não conseguem avançar no seu propósito. Por quê? Porque são ingratas. Porque são ingratas. Você vê pessoas andando em ciclo. Conheço pessoas que há 10 anos estão vivendo o mesmo ciclo de derrota. Pessoas de Deus, pessoas com talento maravilhoso, líderes da casa do Senhor, pastores, gente da prateleira de cima, com potencial assim para arregaçar, para romper com tudo, para quebrar tudo. Mas está andando em círculos. E se não transferir, não mudar esse óculos, não trocar a lente, tirar a ingratidão e colocar a gratidão, vai continuar por mais 30 anos, igual o povo do deserto. 40 anos rodeando. A ingratidão, ela atrasa a promessa. A gratidão, ela acelera o cumprimento da promessa. Então, eu quero te ajudar nessa manhã a trocar essa lente e começar a ver a vida de uma outra forma. Deus já colocou em suas mãos o suficiente para você dar os próximos passos. O que parece pequeno hoje pode ser a chave para um grande futuro. Valorize o que você já tem. Seja fiel no pouco e o Senhor o colocará sobre o muito. Vamos ler esse texto, Mateus 25, 21, e a gente encerra. Mateus 25, 21.
O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Se você é fiel no pouco, se você é fiel nas pequenas coisas, se você é fiel nos pequenos começos, cara, você vai crescer, você vai avançar. Quero deixar uma dica para você que está empreendendo algo. O empreendedorismo não é para todas as pessoas. É difícil empreender. No Brasil, as empresas, os empreendedores, a maioria deles quebram no primeiro ano da empresa. Se vencer o primeiro ano, o segundo time, eles quebram nos próximos 4 anos, que é nos 5 primeiros anos da empresa. Então, uma empresa, para se tornar estável no Brasil, ela precisa de 5 anos para frente. Então, nós precisamos entender uma coisa. Celebre cada passo do empreendedorismo que você está empreendendo. Celebre cada passo dessa nova empresa. Celebre cada fase desse novo ministério. Celebre cada fase desse novo emprego. Isso aqui serve para todas as áreas da nossa vida. Celebre cada fase do seu casamento. Celebre cada fase da criação dos seus filhos. Celebre cada curso que você faz. Ah, pastor, eu fiz um cursinho lá no Senai. Foram 2h30 só. Eu preciso... Celebra. Eu celebro todas as coisas. Eu celebro as palestras que eu participei e tenho certificado. Eu celebro. É uma conquista. Eu conquistei. Eu celebro medalha de participação na corrida. Eu conquistei aquilo. Não fui vencedor. Eu não cheguei a ganhar o prêmio. Mas eu venci a mim mesmo. Eu participei. Eu consegui chegar. Então eu celebro. Eu posso celebrar. Então seja grato. Seja celebrativo. Porque eu tenho certeza que se você marcar esse princípio de gratidão, de celebração por aquilo que você já tem, mesmo que seja pouco, com certeza você vai ser habilitado e aprovado para alcançar degraus maiores, promoções maiores e entrar no teu propósito de uma forma mais avançada. Amém? Eu gostaria de orar com você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por cada filho, por cada filha, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa, cada empreendedor, Senhor, por cada profissional liberal, por cada pessoa que está aqui nesse programa hoje, Deus. Aquelas pessoas que vão participar desse programa ainda a posteriori, que o Senhor possa derramar as tuas mais ricas e copiosas bênçãos sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre a empresa, sobre os negócios, sobre a igreja, sobre as denominações, sobre os pastores e líderes que estão nos acompanhando aqui, Senhor. Eu declaro a tua bênção, a tua provisão, eu declaro portas abertas, eu declaro, Senhor, cura, eu declaro restauração de casamentos, eu declaro, Senhor, a renovação espiritual, eu declaro, Senhor, novos dons espirituais sendo derramados sobre os seus filhos. Pai, eu declaro salvação para aqueles que ainda não são salvos, eu abençoo a cada família aqui nessa manhã, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pare de olhar para o que falta. Comece hoje a olhar e agradecer por aquilo que Deus já fez e por aquilo que Deus vai fazer. O pouco pode transformar em muito e no cumprimento do propósito ter celebração, tá bom? Que Deus te abençoe. Hoje é quarta-feira, eu tenho um outro programa aqui no Socialcast às 19 horas. Eu espero você e a sua família para participar. Hoje eu vou estar recebendo aqui a Jô Simões. Vamos falar de empreendedorismo, a mulher no empreendedorismo e também da psicanálise clínica, que é uma área que ela está atuando, uma área nova, e ela tem abençoado e ajudado muitas pessoas, tá bom? Espero você amanhã às 10 da manhã aqui no nosso programa. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe as obras das suas mãos e que Ele possa estabelecer no seu coração um altar de gratidão. Deus te abençoe, excelente dia.